Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Ideias em Conflito. Hoje nós vamos falar sobre a PEC do porte de drogas, suas implicações sociais, as suas implicações de fato e sobre o que ela traz. O que é uma PEC? Bom, uma PEC é um projeto de emenda constitucional, ou seja, é um projeto que visa incluir alguma coisa na Constituição para suprir uma falta de algo, de alguma previsão, de algum direito ou de alguma proibição que não tenha sido colocada na Constituição quando ela foi feita ou pelas PECs anteriores. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a PEC das drogas agora, mas antes eu vou esclarecer o que é considerado droga. Qual é a diferença da droga lícita e da droga ilícita? Bom, droga é qualquer tipo de substância que gere algum efeito, seja psíquico, seja físico, no corpo do ser humano ou de outros seres vivos. Então, a gente pode entender droga como uma substância química que altera nosso corpo de alguma forma. Drogas lícitas são as drogas que a lei permite ou não proíbe. Então, nós podemos ter como drogas lícitas, por exemplo, os remédios. Quem nunca passou em frente a uma farmácia e leu lá drogaria? Aí pensou, pô, mas vende droga? Sim, tecnicamente sim, porque como eu expliquei, drogas são substâncias químicas que alteram algo no seu corpo. Então, quando você está tomando um remédio para dor de cabeça, você está sim se drogando. Você está utilizando uma substância para acessar algo que está acontecendo no seu corpo, para alterar o seu corpo de alguma forma. As drogas ilícitas são aquelas que a lei proíbe, como por exemplo, hoje em dia, a cocaína, a maconha, êxtase e todas essas drogas que são consideradas pelo tráfico. Inclusive, aproveitando, tráfico de drogas é o crime utilizado para punir aqueles que vendam, transportem, entre vários outros verbos, entre várias outras ações relacionadas à droga. Com isso posto, vamos falar um pouco sobre o que é a PEC das drogas e sobre o que ela fala. Então, o número da PEC é 45 de 2023 e ela propõe que a posse e o porte de qualquer droga sejam criminalizados. Ou seja, eles pretendem pôr na Constituição Federal um crime relacionado a portar ou possuir na sua mão, no seu bolso, na sua mochila, qualquer tipo de droga, mesmo em pequenas substâncias, qualquer quantidade, qualquer droga, qualquer coisa que a lei não permita que você esteja na mão, será considerado tráfico. Fique muito tranquilo. Embora a PEC diga que toda e qualquer posse ou porte de drogas será criminalizado como tráfico, ela também diz que é necessário fazer uma diferenciação entre o traficante e o usuário, e que essa distinção deverá ser feita com base em circunstâncias fáticas do caso concreto e pela justiça, utilizando fatores como quantidade, contexto e histórico. Bom, falando a verdade, a realidade do nosso mundo, do nosso Brasil, isso não muda absolutamente nada do que a gente já tem. Porque a lei atual, ela também prevê a distinção entre traficante e usuário de acordo com essas ideias. Só que o grande problema é que no caso concreto, ou seja, quando o cara é pego com droga, nós sabemos que não são bem esses fatores que vão ser considerados. Nós sabemos que questões como posição social, cor da pele, orientação sexual, tudo isso pode ter uma distinção entre traficante e usuário. Ou seja, a mesma conduta praticada por uma pessoa branca e por uma pessoa preta tem diferença aos olhos da justiça, tem diferença aos olhos da polícia. Isso sem falar na facilidade que a polícia tem para alterar esses fatos, caso ela não vá com a sua cara. Então, se você for pego com uma quantidade ridícula de maconha, eles vão pegar mais, vão colocar no teu bolso, vão falar que acharam no teu bolso e vão te prender por tráfico mesmo assim. Isso porque, primeiro, nós não temos a fiscalização da atuação da polícia em grande parte das vezes. Isso, inclusive, o STF permitindo que a PM de São Paulo não utilize câmeras ou as desligue quando bem entenderem. Ou seja, eu como policial posso forjar o que eu quiser. E veja bem, eu não estou dizendo que a polícia faz isso. Eu não estou dizendo que todo policial é corrupto. Mas, como em todos os âmbitos da sociedade, existem pessoas mau caráter. E nós sabemos que
a síndrome da farda, a síndrome do pequeno poder, ela é muito exacerbada na polícia. Então, muitos policiais que já têm uma índole ruim, por serem ruins mesmo, se utilizam da farda para fazer essa maldade. Então, ele vai prender o rapaz preto e periférico porque ele é preto e periférico, e não porque ele estava consumindo droga. Porque a gente sabe que ele não vai ser taxado como usuário. E se nós banalizamos que todo e qualquer tipo de posse pode ser considerada traficante através do contexto, nós estamos dando a faca e o queijo na mão para que a justiça não faça justiça, para que nós utilizemos critérios subjetivos como contexto social, como histórico. O que seria histórico? Então quer dizer que se eu fui pego traficando uma vez, eu serei traficante para sempre? É isso que a lei dá a entender por essa escrita. Então é muito complicado de levar essa questão de traficante usuário, porque embora eles tentem dizer que são circunstâncias fáticas do caso concreto, nós sabemos que a realidade ela pode ser alterada por quem conta a história. É a mesma coisa de quem vence a guerra conta a história. Nós temos diversas histórias que não foram bem como é contado, mas quem venceu a guerra contou essa história. E nesse caso, é o Estado que vai contar a história. E se o Estado quiser te prender, ele vai te prender. Não interessa o que você fez de fato, porque eles podem mudar o fato aos olhos da justiça. Agora, depois dessa explicação sobre a PEC, sobre essa crítica, que a gente não está no momento da crítica do vídeo ainda, mas vamos falar um pouquinho sobre alguns debates relacionados a essa PEC. Então, a primeira seria a tese de que políticas mais liberais, mais brandas, seriam mais eficazes no controle das drogas do que nós sermos extremamente punitivos e realmente promover a guerra às drogas que nós temos hoje. Dentro desse debate tem muita coisa para falar, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível porque esse não é o tema da nossa aula. Mas, basicamente, sim e não. Nós também não podemos entender que, então, já que ser liberal é melhor, vamos liberar tudo. Não, porque é muito difícil falar sobre liberdade quando estamos falando de drogas. Porque, como eu disse antes, as drogas, elas têm um efeito no nosso corpo. E agora eu vou precisar dar uma explicação biológica, mas todo e qualquer efeito prazeroso para o nosso corpo gera uma descarga de dopamina, que é o hormônio referente e responsável por esse prazer que sentimos. Então, toda vez que você toma aquela coquinha gelada, é dopamina que está te fazendo ser feliz, não é a coca. Mas a substância que contém a coca, como açúcar e cafeína, isso faz com que seu corpo libere a dopamina. As drogas têm um efeito muito similar. A grande questão é que a dopamina, assim como todas as substâncias, ela é viciante. E cada vez nós vamos querer mais. E é isso que gera a dependência. É isso que gera o fato de que a pessoa não consegue mais se desprender da droga. Porque aquela sensação que ela sente na descarga de dopamina referente ao uso da droga é tão boa que ela não consegue se desprender. Então, por exemplo, que ele utilize maconha para ficar com os pensamentos mais leves, para ficar com a mente mais em paz. Isso vai gerar uma descarga de dopamina e cada vez mais o seu corpo vai querer mais dopamina. E para ter mais dopamina você vai ter que fumar mais, e mais, e mais, e mais. Só que isso é o lado legal. Tá tendo prazer no que está fazendo, que ótimo, nós temos todos que ser felizes. Sim, mas se você analisar pelo lado de que cada vez mais você vai usar mais drogas e talvez pular para drogas mais pesadas, isso tem um risco à sua saúde. Mesmo que falemos de maconha, que teoricamente, não tem como ter overdose, só deixa a pessoa lenta, mas é comprovado pela ciência que ela diminui a frequência cerebral em grandes excessos. Então, se você utilizar demais, você vai ficar burro. E acho que ninguém quer ficar burro. Então, é exatamente essa questão. Nós não podemos ser liberais demais, nós não podemos permitir, porque se dermos total liberdade para o usuário usar da forma que ele quiser, invariavelmente ele vai ficar viciado. E a partir do momento que há um vício, você fica escravo desse vício. Aí eu vou até aproveitar uma tese do Kant,
em que ele fala sobre a escravidão da vontade. E, é claro, na época ele não tinha o entendimento nosso e tudo mais, mas ele dizia que se você for escravo da sua própria vontade, você não é realmente livre. Então, é um pouco sobre isso. A partir do momento que você está viciado, você só vai agir de acordo com a sua vontade. E se você só age de acordo com a sua vontade, você não é livre para fazer o que quer. Então, a liberdade, na verdade, seria escolher fazer aquilo que você não quer genuinamente fazer. Isso para Kant. E eu acredito que vai um pouco nessa linha. Se a gente liberar demais, as pessoas vão se viciar, e a partir do momento que elas estão viciadas, elas estão coagidas a fazer e não a não fazer. Mas, por outro lado, a gente também não pode coagir a não fazer. A gente não pode punir todo mundo que use drogas, porque nós sabemos do contexto social da droga também. Nós sabemos que muitas pessoas utilizam as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. A gente pode estar falando de antidepressivos aqui. Entenda drogas agora como antidepressivo. Se a pessoa não utilizar o antidepressivo, a chance dela se suicidar é enorme. E obviamente o Estado não pode deixar isso acontecer, mas também não podemos punir tudo. Não vai mais poder usar nenhuma droga que a lei não permita e não sei o quê, porque nós sabemos que o antidepressivo, por exemplo, a gente precisa de uma prescrição médica. Para ir no médico você precisa de tempo, e se você trabalha 6x1, inclusive a gente tem um vídeo sobre a escala 6x1, você não consegue ir no médico. Que médico atende de domingo? Você não vai conseguir marcar uma consulta para tirar o seu antidepressivo, e mesmo que você consiga, é caro. Então vale muito mais a pena você ir lá e comprar suas graminhas de maconha e fumar, que vai ter um efeito parecido. Inclusive nós vamos chegar na questão do uso medicinal da cannabis, porque a lei ela prevê, inclusive, que não vai ser afetado aqueles que têm a prescrição para utilizar a cannabis de forma medicinal, de forma terapêutica. Então, se nós reconhecemos que a cannabis tem uma função medicinal, por que nós vamos prender as pessoas que estão usando? Sendo que nós liberamos que ela utilize na forma do composto ativo. Nós, obviamente, temos que ter uma regulação, até por uma questão de saúde pública, porque a partir do momento que você libera qualquer coisa, as pessoas vão fumar o pior baseado do mundo e vão estar agredindo a sua saúde, porque aquilo tem tudo menos maconha. Mas se a gente punir tudo também, essa pessoa não vai conseguir utilizar nada. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós precisamos ter um meio termo quando a gente fala de drogas, porque tem certas drogas que de fato não podem ser liberadas, mas tem outras que, se você analisar bem, talvez sejam menos prejudiciais do que o cigarro e a cerveja que são liberados. Então, é um pouco por aí esses debates que estão em volta dessas políticas. Bom, então concluindo o tema, a PEC ela visa proibir todo e qualquer tipo de posse ou porte de drogas em todo o território nacional, tentando fazer uma diferenciação entre traficante e usuário, e não proibindo o uso medicinal dos compostos ativos que integram o uso dessas drogas. Então, o composto ativo das drogas não seria proibido, mas as drogas em si, sim. Seja você usuário, seja você traficante, por mais que tenha a diferenciação, se você tiver com droga, você está cometendo um crime. Você pode ser punido ou não, de acordo com a interpretação da justiça, se você é usuário ou traficante. Mas que você cometeu o crime, você cometeu. Então, é isso. E é sempre uma questão complexa falar sobre drogas, porque muitas pessoas se perdem nas drogas, muitas pessoas perdem entes queridos para as drogas, e por outro lado também muitas pessoas dependem das drogas para serem o que são. Vou trazer alguns exemplos da música, né? Se não fossem as drogas, John Lennon e Paul McCartney nunca teriam escrito as letras e o Beatles não existiria. Mas por outro lado, diversos atores morreram, como por exemplo o Jim Morrison, do The Doors, morreu por causa da injeção de heroína demais no corpo. Então, de novo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, é um diálogo complexo, não podemos proibir demais, não podemos liberar demais, é algo que precisa ser tratado com muito carinho pelo legislativo, e isso me dá abertura para ir para a nossa crítica. Indo para a nossa crítica, primeiramente, como eu disse no último slide, nós precisamos ter carinho e atenção para tratar desse tema. É um tema muito complexo
E esse carinho não está sendo demonstrado pelo Senado e pela Câmara. Essa PEC, falando a verdade, é uma PEC política. Porque pouquíssimo tempo antes da PEC existir, foi botado em julgamento pelo STF a descriminalização da maconha. Então, por um lado, nós tínhamos o Supremo Tribunal Federal falando sobre descriminalizar a maconha, e do outro, nós tínhamos as duas casas legislativas do Brasil votando a criminalização de todo e qualquer uso de drogas. Como todo mundo sabe, hoje, nós temos uma clara guerra política entre a STF e a Câmara e o Senado. Eles são opostos politicamente, por vários motivos que eu não vou entrar aqui. Mas é óbvio que essa proposta é uma proposta política, é óbvio que isso daí é para contrapor. É um efeito onde o legislativo responde ao judiciário através das decisões dele. Então eles tentam julgar porque o judiciário está legislando. E essa confusão dos poderes também não é interessante para a nossa democracia. Mas, primeiramente, antes de aprofundar mais na crítica, eu queria fazer uma breve aula de direito penal para os nossos queridos legisladores e dizer que a Constituição Federal não é lugar para colocar crime. Crime é no Código Penal ou numa lei esparsa de âmbito federal. A Constituição Federal não é para colocar crimes. E a ideia deles é constitucionalizar uma conduta criminosa, ou seja, eu vou tipificar uma conduta na Constituição. Isso é absurdo, porque a Constituição ela não foi feita para isso. A Constituição ela constitui o sistema de normas brasileiro, inclusive dando previsão para que leis federais falem sobre crimes. Então, o correto seria que isso fosse uma PL e não uma PEC. Mas, de novo, a resposta aqui é política. Então, a ideia de colocar isso como uma PEC não é porque queremos visar a saúde do brasileiro, não. Eu quero responder ao STF, como que eu vou fazer isso? Se eles estão dizendo que a maconha não é mais crime, que usar maconha não é mais crime, então eu vou criminalizar na Constituição, porque assim eles não vão conseguir mexer. Ou se eles forem mexer, eles vão ter um trabalho absurdo. Só que é ridículo que nós tenhamos ao mesmo tempo essa votação, que inclusive já foi no STF hoje em dia, no momento da gravação desse vídeo. A maconha já não é mais criminalizada, enquanto nós temos a Câmara debatendo a criminalização de todas as drogas. Beira o absurdo. Nós temos problemas muito mais sérios do que essa briga interna política dos poderes do Brasil. Assim, tem regiões do Brasil que não tem saneamento básico, tem populações esquecidas no Brasil, tem populações entregues ao coronelismo. E nós estamos preocupados em colocar na Constituição Federal o crime de droga. Isso beira o ridículo. E aproveitando essa esteira, a gente não pode permitir que, como eu já disse antes, essa legislação não pode ser tão punitiva, ela não pode ser tão rigorosa, porque é dar de mão beijada para o Estado a possibilidade de punir quem eles quiserem. E a gente sabe que a punitividade extrema não resolve nada. Prender um monte de gente só vai gerar custo para o governo. Então, não é o melhor caminho. É claro, como eu disse antes, precisamos sim falar sobre drogas. Drogas são uma questão de política de saúde pública. Tivemos agora há pouco o surto do K9. As pessoas pareciam zumbis. As pessoas parecem zumbis quando usam essa droga. Isso sim tem que ser alvo de crítica. Isso sim tem que ser alvo de análise. Agora, drogas que têm um poder lesivo menor do que o álcool, por que vamos criminalizar? Por que vamos criminalizar a maconha, por exemplo? Sendo que ela é comprovadamente pela ciência menos lesiva do que o álcool. Ela é menos lesiva do que o cigarro. Quantas pessoas você vê fumando cigarro? Quantas pessoas você vê bebendo álcool? E isso pode, sabe? O famoso caso do cara que sai com os amigos pro bar, fica até as 4 horas da manhã, chega em casa, bate na esposa quando tá bêbado. Isso é muito pior para a sociedade
do que o rapaz que está fumando maconha na praça com os amigos e dando risada. Porque assim, falando o português puro, o maconheiro não gera problema para a sociedade, o cara fica lento, ele fica bobo. Assim, é o que ele faz com o corpo dele, isso não interessa. Agora, é óbvio, temos que proibir drogas como a heroína, como a cocaína, como outras drogas que são feitas através de processos extremamente sintéticos, como, por exemplo, a metanfetamina, que, tudo bem, não são problemas tão grandes no Brasil, mas nós já vimos em outros lugares, por exemplo, o próprio Estados Unidos, quando teve a crise dos opioides, como foi feia a situação. E nós temos um exemplo claro disso. Nós temos aqui em São Paulo a Cracolândia. Ou tínhamos, né? Que agora temos várias, graças a um digníssimo governador que achou que era uma boa ideia espalhar todo mundo. Então, todas aquelas pessoas que estavam lá, meio que zumbificadas, é uma visão muito feia. Então, realmente, quando você vê aquilo, você não tem como falar em defender o uso das drogas. Mas são algumas drogas. E é isso que o legislador tem que prestar atenção. Quais são as drogas? Se basear em conceitos científicos e não políticos para fazer as leis. Se basear em questões técnicas, chamar as pessoas. Ao invés da gente estar fazendo uma CPI para analisar casos de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro de Futebol, nós deveríamos estar estudando formas de combater a fome, nós deveríamos estar estudando formas de legalizar algumas drogas que não têm poderio ofensivo à sociedade, nós deveríamos estar estudando como levar água para o Nordeste, mas não, nós estamos vendo questões que dão voto, nós estamos vendo questões meramente políticas, questões que não mudam o Brasil de fato. O Brasil nunca vai ser uma grande potência enquanto nós não analisarmos os problemas do Brasil. Nós queremos mostrar para o mundo uma visão que nós não somos. Então, a minha crítica ela vai ficar exatamente nesse ponto. A PEC é inútil, a PEC está no lugar errado e a PEC é rigorosa demais. Isso não tem necessidade. A decisão do STF já está dada. Os deputados deveriam se preocupar em fazer outra coisa, ao invés de ficar discutindo um tema que já foi resolvido, inclusive teoricamente bem resolvido. Porque também, vamos lá, no mundo fático, na realidade, criminalizar ou não a maconha não vai mudar em nada quem usa. Porque quem já usava quando era crime vai continuar usando. Isso não significa que não é mais crime, então todo mundo vai usar. Não, quem não quer usar não vai usar. Assim como o álcool é permitido, e tem diversas pessoas que não utilizam. Inclusive, nossa câmera não bebe. E tá tudo bem, é uma escolha de cada um, mas ela tem a escolha de beber ou não beber. A minha crítica vai ficar nisso. Algumas drogas não são lesivas o suficiente para que o Estado interfira na escolha das pessoas. Outras são e deveriam ter a atenção do Estado, mas essa PEC, esse projeto, não cabe. Isso aqui, sinceramente, na sua vida vai ter uma diferença enorme, porque vai aumentar a criminalidade. Quanto mais o Estado tenta punir, maior a criminalidade fica, maior a revolta social fica, por conta das injustiças que o Estado vai cometer. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e continue nos acompanhando para mais. E não se esqueça de nos seguir lá no TikTok também. Todas as dúvidas deste vídeo, mande aí embaixo. Então, do que fala a PEC das drogas? Fala que é droga primeiro. Não. Embora o projeto de lei... Não, projeto de lei tá...